para vocês um pouco sobre tratamento ultrassom de alta intensidade em polpa de Passiflora cincinata, efeitos sobre a atividade da ascorbatoxidase, compostos bioativos e propriedades antioxidantes. Eu me chamo Camila de Almeida Moreira, minha orientadora é a professora Aline Tinoco Félix. A partir desse momento, vamos falar um pouco sobre o maracujá da caatinga, conhecido cientificamente como Passiflora cincinata. Por ser um maracujá silvestre, ele está muito propenso à sazonalidade e à precipibilidade pós-colheita, fazendo com que isso dificulte a chegada desse produto na mesa de outras pessoas no Brasil. A partir disso, o método de conservação clássico utilizado é o método da pasteurização, onde envolve a adição de altas temperaturas para que assim ocorra a inativação enzimática e a redução microbiológica dentro dessa polpa. Apesar dessas qualidades, ele tem alguns malefícios, como as mudanças no valor nutricional dessa polpa, fazendo com que sejam alteradas as características sensoriais, como cor, gosto e até mesmo textura, e principalmente a redução significativa dos compostos bioativos que existem dentro dessa polpa. Para isso, o processo ultrassônico surgiu como uma alternativa inovadora para a indústria de alimentos, possibilitando o tratamento dessas polpas de forma rápida e sem a adição de altas temperaturas. Nós podemos ver nesse slide que demonstra o processo ultrassônico, onde através de comprimentos de onda são criadas microbolhas. Essas microbolhas vão crescendo, até que ocorra um colapso. Todo esse processo é chamado de cavitação acústica. A cavitação acústica altera as funções enzimáticas e reduz a função microbiológica dentro dessa polpa, assim como o método da pasteurização. Mas diferente desse método, ocorre uma preservação muito maior dos compostos bioativos. Temos como objetivo geral desse trabalho avaliar o efeito do processamento ultrassônico dos seguintes aspectos: dos compostos bioativos, atividade antioxidante, ascorbatoxidase e aspectos físico-químicos presentes na polpa de maracujá da caatinga. Como método, nós temos que esse fruto foi colhido no município de Auá, na Bahia, sanitizado com solução clorada e despolpado com auxílio de uma peneira de ácido inoxidável. No processo ultrassônico foram feitos com e sem banho de gelo por 5 minutos, 30 segundos on e 30 segundos off na temperatura de 20 graus e 60 graus Celsius. Também foi feito um tratamento de pasteurização padrão com 63 graus Celsius a 30 minutos. Todos esses métodos de tratamento foram guardados em frasco âmbar e posteriormente congelados em menos 18 graus Celsius. Os métodos físico-químicos foi o pH, sólidos solúveis e acidez total, que foi utilizado o método de Adolf Rutz, de 2005, onde em pH foi lido o pHmetro, sólidos solúveis no refratômetro, que foi expresso em valor Brix, e a acidez total, onde a fenolftalina 1% foi utilizada como indicador. Já em relação à cor, foi utilizado o método Ferreira-Springle de 2007, onde L representa a luminosidade, A representa a intensidade de vermelho ao verde e B representa a intensidade do azul ao amarelo. Em relação aos carotenoides, o método utilizado foi o Rodrigues Amaya e Kimura de 2004, onde foi macerado, posteriormente extraído com hexano em um funil de separação e lido em espectrofotometria em 450 nanômetros para beta-caroteno e 470 nanômetros para licopeno. Em relação às análises de vitamina C e ascorbatoxidase, ambas foi utilizado o método de espectrofotometria. Já a análise de vitamina C foi utilizada pelo método Souza de 2007, onde o ácido oxálico é reduzido em DSFI e posteriormente lido em 520 nanômetros. Já na ascorbatoxidase foi utilizado o método de Cardello e Cardello de 1998, onde foi analisado em 3 minutos, em diferentes tempos, do 0 ao 180, a atividade da enzima ascorbatoxidase, que foi em cada tempo parada com a solução de HCl. Lida posteriormente em comprimento de onda de 244 nanômetros. Já a BTS e DPPH são análises que foram feitas com capturas de radicais de pH e ABTS para avaliar a capacidade antioxidante dessas amostras. No nosso primeiro resultado, nós podemos ver uma tabela relacionada a carotenoides totais, polifenóis, DPPH e ABTS. Na primeira coluna, a condição e tratamento, são demonstrados os 4 tipos de formas apresentadas. Nosso grupo controle, que é o sem tratamento, e logo abaixo, os 3 tratamentos realizados e anotados posteriormente. Em relação a carotenoides, o tratamento de 20 graus Celsius aumentou significativamente a quantidade de beta-caroteno e licopeno em relação ao controle. Os outros não houveram significativas diferenças. Em polifenóis também não houve significativa diferença em relação ao grupo controle, nem no ABTS. Na nossa segunda tabela, em relação ao pH, não houve diferença significativa. Já em sólidos solúveis, a amostra, com o tempo, apresentou uma relação de controle redutiva, em relação ao controle, as outras amostras tiveram sólidos solúveis um pouco inferiores. A acidez total não demonstrou muita diferença em relação aos valores. Em relação à coloração, principalmente na coluna B, houve uma alteração. Na amostra US 60 graus Celsius, trouxe uma coloração um pouco mais amarelada para essa polpa. Nós podemos ver através desse slide. É possível também, através do ΔE, ver que a amostra sem banho de gelo e a amostra pasteurizada ocorreu uma alteração significativa na sua coloração, por estar acima de 1,5. Então, é perceptível a mudança a olho humano. Em relação ao nosso gráfico de vitamina C, foi possível perceber que o ultrassom foi superior ao processo de pasteurização em relação à conservação dessa vitamina C. E no dia 28, como podemos ver aí, o processo de ultrassom, inclusive, foi superior ao nosso grupo controle. Em relação à tabela de ascorbatoxidase, é possível perceber que o método de pasteurização por aplicar temperatura ocorreu uma inativação muito maior dessas enzimas. Mas os processos ultrassônicos também tiveram uma inativação significativamente positiva desse processo de degradação da vitamina C em relação à presença da ativação dessas enzimas. Temos como conclusão, os resultados apontam que o método ultrassônico é eficiente, rápido e promissor para a manutenção de qualidade de polpa de maracujá. Considerando a crescente demanda alimentar associada à sazonalidade das frutas, esse método pode ser um aliado para a sustentabilidade do cultivo do maracujá na caatinga. Essas são as nossas referências.